Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje ela começa falando de um assunto que a gente começou a tratar lá no comecinho do ano, antes da gente ver que nós tínhamos alguns contratempos aí. Então nós vamos falar de equação termoquímica. E o que seria essa equação termoquímica? São equações que elas apresentam os aspectos importantes de uma reação, tá? Então elas mostram pra gente tudo que envolve uma reação química. Uma introduçãozinha à termoquímica. Ela estuda o calor que é envolvido nessas reações e as equações químicas, que são divididas em dois grupos, as endotérmicas e as exotérmicas. Lembram disso? Então, vamos para as reações exotérmicas. Tem que arrumar aqui, porque não é endotérmica. Peraí. Tá escrito errado aqui. Reação exotérmica. Então, vamos lá. O que são essas reações exotérmicas? São as reações onde acontece a liberação do calor. Então, vejam que eu tenho um sistema aqui ao lado que mostra como que a reação acontece. Nós temos um sistema, tá? O sistema seria esse tubo aqui, onde nós temos uma substância química e ele está liberando calor. Vejam que as setas estão para o lado de fora. Isso quer dizer que há uma liberação de calor. E embaixo nós temos a reação química em si. Nós temos aqui C3H8, que é o propano, mais oxigênio, vai liberar depois da reação CO2 e água e calor, tá? Então, essa reação libera calor. Toda reação exotérmica libera calor. Agora sim, as reações endotérmicas. As endotérmicas são aquelas que absorvem o calor. Então, estão no meio e elas absorvem o calor. Como que isso acontece? A ebulição da água, né, que nada mais é do que a água fervente. A água ela só ferve se você coloca ela no fogo para ferver, então você está fornecendo esse calor. A fusão do gelo, que é o gelo derretendo. O gelo também não derrete se ele não estiver numa presença de uma fonte de calor, mesmo que seja do próprio ambiente. A fotossíntese, né, que as plantas pegam a energia do sol. E uma bolsa de gelo. Quando a gente coloca as bolsas de gelo sobre as lesões, a tendência é que ela absorva o calor do nosso próprio corpo. Outro exemplo aí de uma reação endotérmica, e vocês estão vendo na figura aqui do pão assando, é o quê? Quando a gente tem a massa do pão ou a massa do bolo, a gente coloca o fermento, né, que é o bicarbonato de sódio, e ele faz essa massa crescer. Como que essa massa cresce? Na verdade, se a gente colocar o bicarbonato de sódio na massa do bolo e deixar, ele praticamente não aumenta de tamanho. É muito pouco, perto do que ele cresce quando ele vai para um ambiente onde é fornecida a energia. Então, a gente coloca o fermento na massa e logo em seguida coloca lá no forno. O que acontece? Isso aqui vai crescendo, vai aumentando o tamanho. Por quê? Porque a gente decompõe
o fermento e nessa decomposição por conta do calor do forno, a gente gera CO2 dentro da massa, gás carbônico dentro da massa, que faz com que a massa cresça. Em todas as reações endotérmicas, o valor do ΔH, o valor da variação de entalpia, sempre ela é maior que zero, tá? Então, eu nunca vou ter um ΔH menor que zero, nunca. ΔH sempre será positivo, porque sempre será maior que zero. Maior que zero, certo? Agora vamos para as reações exotérmicas. As reações exotérmicas, como eu já falei em alguns slides antes, são aquelas que liberam calor para a atmosfera. Por isso tá aqui a nossa fogueirinha, tá? A fogueira, ela libera o calor, né, do fogo. Então, essa reação exotérmica, ΔH, sempre será menor que zero. E o que é um ΔH menor que zero? É aquele que é um ΔH negativo, tá? Então, na reação exotérmica, sempre o ΔH é negativo. Em algum momento eu vi um exercício, alguma coisa que tem lá ΔH igual menos 30 kJ. Isso quer dizer que se o ΔH é menos 30, essa reação ela é exotérmica. É uma reação que libera calor para o ambiente. Aí a gente chega no conceito de entalpia. E o que seria a entalpia? A entalpia é a medida do calor liberado ou absorvido em sistemas abertos. Mas, Marcelene, o que são esses sistemas abertos? Vamos mais uma vez olhar o exemplo que eu deixei aqui do lado. Nós temos um becker. O becker é o meu sistema. E tudo que está fora desse sistema se chama vizinhança. A parede do becker é a única fronteira que nós temos. É a única coisa que tem que inibe a passagem de alguma coisa por um determinado tempo. Então, eu tenho energia entrando e energia saindo pelas paredes do becker. Algumas reações químicas, quando a gente faz, a gente percebe que a parede do becker ela fica fria, gelada. Chega às vezes até molhar um pouquinho, que a gente diz que o becker soa, né? Outras esquenta. Se a gente pegar um copinho desses de remédio, que vem em xaropes, e a gente colocar aproximadamente 45 gotas de paracetamol em 5 ml de água e mexer, vocês vão ver que o copinho, ele esquenta, tá? Existe ali uma liberação de calor, existe uma reação exotérmica. Se a gente fizer o contrário, quando a gente coloca refrigerante e cubos de gelo, o copo que a gente está tomando, normalmente ele começa a suar e fica bem gelado. Na verdade, nada mais é do que esse sistema tentando absorver o calor do ambiente. Então, esse é o conceito da entalpia. A entalpia de combustão agora é uma reação que libera calor na queima, tá? Isso acontece durante a queima de 1 mol de qualquer substância no estado padrão, tá? Lembrando que o estado padrão é aquele átomo, aquele elemento químico que ainda não sofreu nenhum tipo de reação. Então, eu tenho o combustível,
tá? Que normalmente é o fogo. Ele libera calor. Por quê? Porque reage com o oxigênio, tá? Então, é uma reação de combustão, porque acontece através da queima de alguma coisa. O estado padrão. As condições em que ocorrem o estado padrão, condições onde ocorrem essas reações, tá? O ΔH no estado padrão, que é a variação da entalpia, seria na forma mais estável. Nós temos alguns exemplos de substâncias químicas que têm os seus alótropos, né, que são outras formas deles se apresentarem, mas que não é tão estável quanto como é que eu posso explicar para vocês? O mais abundante na natureza, aqueles que, a forma química que mais nós encontramos na natureza. Então, um alótropo, né, que a gente conhece bem, é o oxigênio e o ozônio. O oxigênio é o O2 e o O3 é o ozônio. Qual dos dois é mais estável? Aquele que é mais presente na natureza, que é o oxigênio. Outro que é bem comum, que a gente sabe que tem bastante por aí, é o carbono. Nós temos o carbono grafite, que é o que está na mão de vocês. O lápis, é o grafite do lápis, é o grafite da lapiseira. O carbono diamante. E o carbono fulereno. São os 3 alótropos do carbono. Qual deles é o mais abundante na natureza? Qual deles é o que a gente acha com mais facilidade? O carbono grafite. Então, quando a gente tem esse que a gente encontra com mais facilidade, a entalpia, o Hzinho dele, que a gente chama H de formação, vai ser sempre 0. Sempre. O diamante e o fulareno são os que a gente tem maior dificuldade de encontrar na natureza. Então, o H de formação deles sempre será diferente de 0. Isso a uma temperatura de 25 graus Celsius numa pressão de 1 atm. Aqui nós temos uma tabelinha também, que depois eu vou mandar para vocês, anexar, colar no caderno, para poder fazer os exercícios. Essa tabela, ela mostra a entalpia de formação desses elementos químicos, dessas substâncias químicas, tá? Tudo que é 0, tanto aqui, ó, 0, 0, 0 e 0, são substâncias no seu estado fundamental e que são substâncias dessas que são alótropos e são as mais abundantes na natureza. Tudo que tem valor já não são dessa categoria, tá? Elas já não são as abundantes e não são aquelas que os seus alótropos são os mais estáveis. A entalpia de formação. A entalpia de formação é o calor liberado ou absorvido em um mol de uma determinada substância padrão, tá? Então, é a formação da substância, o próprio nome já diz, entalpia de formação. Então, é o momento da formação da reação da substância. E, para finalizar, o cálculo da entalpia. Aqui tem um exemplo
Um estudante de química deseja obter o valor de entalpia de 1 mol de água e dispõe dos dados expressos na equação a seguir. Qual o cálculo ele deve fazer? Primeiro, essa daqui já é conhecida de vocês, porque, como eu disse, eu tinha começado a ver esse assunto logo no início do ano. Então, é a fórmula da entalpia. E aí, nós vamos substituir os valores. Nós temos 64 quilocalorias como formação da água. E essa é a reação de formação. A entalpia do H2, mais a entalpia do oxigênio, meio de O2. Como o oxigênio é uma substância padrão, essa entalpia de formação dele é zero. Então, a entalpia de formação da água vai ser de menos 68,4. Lembrando que é sempre produto menos reagente. Sempre o que vem depois da seta menos o que vem antes da seta. Pessoal, façam os exercícios, tá? Nas páginas que estão aqui disponíveis para vocês. Quaisquer dúvidas, me procure, tá? Que eu estarei aqui para ajudá-los, tá bom? Até a próxima, um grande abraço.